Fala galera, beleza? Vou mostrar aqui uma aplicação em Python que eu fiz, que é a criação, na verdade, de uma folha de pagamento, né? Com o, o demonstrativo do salário líquido do funcionário e outros descontos, bonificação, enfim, outras coisas, né? O programa é bem simples aqui, né? Você entra com alguns dados e você, no final, sai aqui a folha de pagamento, né? Então eu vou demonstrar aqui para você. Aqui eu deixei os exemplos abertos, porém eu posso demonstrar aqui. Vamos lá. O salário bruto aqui de 5 mil, um exemplo, né? Vale transporte de volta, vou colocar 22,60. Dias trabalhados 22, número de dependentes 0. Valor recebido por hora extra no mês 0. Valor de desconto por atraso 0 também. Vamos colocar aqui uma bonificação de 2 mil, 5 mil reais. Houve outros descontos? Não. Digite o motivo, como não teve, traço, traço. Aqui ó, o valor com a bonificação, né? Deu isso aqui, ele gera essa folha de pagamento. Bom, vamos conferir se esse valor está certo. Vamos utilizar isso aqui como exemplo, tá? O que acontece? Para calcular a folha de pagamento, para calcular o desconto do INSS e do IRF, eu usei os dados de acordo com os fornecidos pelo Gov, né? E eles estão atualizados, né? Para 2025, tanto do INSS quanto o do imposto de renda. Então, com base nessa tabela aqui e nessa tabela aqui, eu fiz o meu programa, tá? Então, utilizando aqui esse exemplo, né? Como que fica? Bom, aqui a gente tem aqui com 2 dependentes, aqui é sem dependentes. O que acontece? Bom, 5 mil reais, ele está nessa faixa etária de valor aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar 7,5% de 1.518, vai fazer esse valor aqui menos esse valor aqui, tira 9%, esse valor menos esse valor, tira 12%, e 5 mil menos 4.190 tira 14%, né? Então, 7,5% de 1.518, 113,85, 9% dessa diferença dá 114, 12% dessa diferença dá 167, 14% de 5 mil menos 4.190 dá esse valor aqui. Se a gente somar todos, 113,40 mais 167,63 mais 114,82 mais 113,85. 509,70, 509,58, uma diferença de 12 centavos. Beleza. A diferença pouca, né? Não ficou perfeitamente por conta de alguns erros de casa decimais, né? Que acabam impactando aí nessa diferença em centavos. Beleza, a gente vai calcular agora o desconto do IRRF. Bom, como que funciona o desconto do imposto de renda? Funciona da seguinte maneira. Se a gente fizer 5 mil, que é o salário bruto, menos o valor descontado pelo imposto de renda, 15,58, a gente tem 4.490, certo? O que a gente faz? A gente tira 22% desse valor, tá? Então, esse valor vezes 0,225. 1.110,34. Esse valor a gente faz menos 675,49. Então, esse valor menos 675,49. 334,85. Exatamente o valor que está aqui.
tá? Bom, e tem algumas outras coisas aqui. O desconto do Vale Transporte, né? Que é descontado em folha de pagamento dos funcionários. Tá, aqui tá R$ 300, né? Mas se você fizer aqui o valor de quantidade de dias trabalhados e o vale transporte de volta no dia, você vai ver que dá mais que isso aí, né? Se a gente fizer aqui 22,60 vezes 22, dá 497. E só foi descontado 300. Mas por quê? Porque o desconto em folha do vale transporte, ele pode ser até no máximo 6%. Então se a gente fizer 5.000 vezes 0,06, 5.000 vezes 0,06, ele vai te dar 300, que é o valor máximo aqui do desconto, né? O restante é pago pela empresa. Os R$ 197, eles foram pagos pela empresa, tá bom? Agora eu vou deixar alguns exemplos aqui, né? Eu não vou estender muito, porque senão o vídeo vai ficar longo, né? Mas com apenas um valor deu para ver que tá funcionando. Eu vou passar agora a explicação aqui para o código em Python que eu fiz. Aqui tá alguns dados iniciais. Eu coloquei a tabela de INSS aqui porque eu estava consultando ela quando eu estava montando aqui a parte do cálculo do INSS. Tá? Então, isso aqui é só alguns comentários, né? Aqui, essa parte, ela é responsável pela coleta de dados dos funcionários. Aqui são os inputs, né? Que são aquelas perguntinhas iniciais que, quando a gente inicia o programa faz para recolher alguns dados do usuário. Ele faz essas perguntas para poder para poder recolher esses dados aqui, né? Então, após isso aqui, então a gente tem aqui salário bruto é igual a float input, qual é o salário bruto? Transporte, float input. São variáveis do tipo float porque o valor eu tenho que fazer a conversão, né, do valor que o valor que entra aqui é uma string para uma variável do tipo float e que será armazenada nessas variáveis aqui, né, que será convertida para um tipo de variável, tipo float, e será armazenado aqui nessas variáveis: salário bruto, transporte, dias, dependentes e assim por diante. Aqui está a parte do cálculo do INSS, né? Como que é feito o cálculo do INSS? Então, eu vou deixar de lado aqui, vou até abrir a tabelinha. Até 1.518 é descontado 7,5%, né? Então, se o salário bruto for menor ou igual a 1.518, o INSS, que é uma variável que eu criei, vai ser o salário bruto, vai ser o 7%, né? Se tiver aqui, né, dentro dessa casa aqui, ele vai ser 113,85, que é o valor já dos 7%, mais isso daqui. Se tiver dentro dessa casa, vai ser 113 mais esse valor aqui. Eu apaguei aqui o bloco de notas. Aqui eu já coloquei a soma direta para deixar o código mais limpo, né? Então eu já somei o 113 mais o 9% dessa diferença aqui, né? E eu fiz assim para todos. Para esse aqui, para esse aqui, para esse aqui, ó. É a soma, né? Aqui é 9%, aqui é 12%, aqui é 14%. E aqui é o 7,5%. Tá? Com isso, a gente tem aqui agora o cálculo do do imposto de renda. Né? O que é imposto de renda? Eu tinha exemplificado aquela hora sem dependentes, mas porém tem um porém aí quando tem dependentes. Quando a gente calcula o valor que é descontado no INSS, nós temos o valor do salário base. E com ele a gente vai utilizar para calcular o valor que vai ser descontado em imposto de renda. O que é o salário base? É o salário bruto menos o INSS, menos, né, se você tem dependentes, o número de dependentes que você colocou lá no começo do código, vezes 189,59, né?
Então, por exemplo, vamos supor que o seu... Por isso que quando você tem dependentes, o desconto do INSS ele é menor. Acho que tem até algum exemplo aqui, ó. Aqui dois, aqui, ó. Aqui, ó, 5.000 e 5.000. Com dois dependentes, o valor do imposto de renda é 249. Com dependentes. Sem dependentes, o valor vai para 300. Não, 334. Viu? O desconto é maior. Isso está exemplificado aqui, ó. Esse valor de 189,59, ele é um valor que foi definido pelo Gov para poder diminuir aqui o desconto para quem já tem filhos, enfim, esposa, entre outras coisas. Aí o salário base ele funciona assim. Vou pegar a tabelinha de novo aqui. Se o valor do seu salário base está entre um desses aqui, né? Então eu vou pegar aqui, ó, se o salário base, né, está entre essa faixa etária aqui, o que acontece? O salário base, a gente vai tirar 7,5%. O valor dessa porcentagem a gente vai subtrair 182,16. Esse vai ser o valor que vai ser descontado do imposto de renda, né? E assim sucessivamente para essas faixas etárias de valor. Então, se 2000, vou ler aqui, né, esse trecho do código. Se 2.428,81 for menor ou igual ao salário base, o salário base for menor ou igual a 2.886, ele executa isso. Se não, ele verifica outra coisa. Se for verdade, ele executa. Se não, ele verifica outra coisa e executa. Se não, ele verifica outra coisa e assim sucessivamente. Aqui é o cálculo principal, né, que a gente tem que ter, né, que é o cálculo do INSS e o cálculo do IRF. E aqui eu coloquei outros cálculos, né? Cálculo do vale transporte. Como que ele funciona? O que é o valor do vale transporte? O valor do VT mensal é igual ao transporte, o valor que a gente colocou lá em transporte, que é o número de transporte de volta por dia, vezes o número de dias trabalhados, certo? Então, eu verifico se o valor mensal gasto é menor ou igual aos 6% do salário bruto, né? Se for, ele é igual ao desconto. Esse valor aqui é igual ao desconto. Se não, o desconto vai ser apenas o salário bruto vezes os 6%. Se o valor, né, do Vale Transporte for maior que 6%, né, o desconto vai ser apenas 6%. Tá? Aqui o cálculo final do salário líquido, né? Já contando tudo aqui, né? Salário líquido é igual ao salário bruto, menos o INSS, menos o IRF, menos desconto do Vale Transporte, menos descontos, que foram aqueles descontos que houveram por algum outro motivo, menos atrasos, mais a bonificação, se houve bonificação naquele mês, mais hora extra. Né? O que é o valor da hora? O valor da hora ele é calculado em cima do salário bruto. Então, ele é o salário bruto dividido pelo número de dias trabalhados vezes 8, que vai dar o valor da sua hora técnica naquele mês. Da sua hora técnica ou, enfim, dependendo do cargo que você executa. Né? Eu coloquei aqui 8 porque depende também da quantidade de horas que você trabalha por dia. Né? Eu considerei 8 horas porque no regime CLT aqui a gente tem 8 horas por dia. E aqui tem a impressão final, né? Eu fiz um processo de indentação aqui, que é para deixar o código com essa configuração aqui de alinhamento, tá? Então, não fica desalinhado, ele fica mais certinho aqui, tá vendo? E aqui no final, eu coloquei esse input, porque quando a gente pressiona o Enter, ele sai. O Enter ou qualquer outra tecla. Ele espera esse valor e após isso ele finaliza o código. Esse é o projetinho. Eu desenvolvi esse projetinho em Python, utilizando o VS Code. E dá para fazer muitas melhorias ainda nele. Eu posso tentar gerar um arquivo PDF a partir desses dados, utilizando a biblioteca do Report Lab.
eu posso tentar criar um cadastro, né? Então eu digito aqui o nome do funcionário e digito aqui o valor daquele mês e ele já fica salvo para o mês que vem. E aí eu só altero os dados que já estão aqui, né? Não há necessidade de eu escrever tudo de novo. Principalmente se você tem aí uma empresa com grandes funcionários, né? É, enfim, dá para criar um sisteminha bem bacana aí, vai da criatividade, né? Eu pretendo fazer mais algumas modificações, mas por enquanto eu queria já mostrar, né, como estava ficando. Bom, é isso. Assim que eu fizer mais atualizações no programa, eu deixo aqui, né? E se você estiver precisando aí de alguma ideia, vai fazer algum trabalho em Python e precisa de alguma ideia, você pode utilizar aqui o meu programinha como exemplo. Eu fiz esse programa no começo, quando estava no meu primeiro ano de faculdade, só que eu fiz em C. E foi bem parecido, né? Eu utilizei as alíquotas, tudo, enfim, outros descontos, eu fiz basicamente isso, né? E eu gostei, aí eu tava. Fazia tempo que eu não programava em Python e resolvi fazer isso aqui. E é isso. Qualquer dúvida, só deixa aí nos comentários. Tá bom? Muito obrigado aí, galera. Forte abraço.